Então vamos lá, boa tarde. Hoje é dia 4/7/2023. Operadores do Judiciário perdem o lastro da autoridade quando se contradizem entre a sentença proferida e as ações praticadas. É sobre isso que nós vamos falar nessa Comissão Cidadã de Inquérito número 46. Enquanto eu vou plugando aqui meu negócio, já vou falando para vocês que aí está o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você tem condições de colaborar com a gente, ajude a gente, porque essa comissão, eu acredito, é a única que vai trazer um resultado mais favorável, embora a gente não tenha poder de decisão, mas a gente tem um poder de indução, né? A gente pode provocar ações e levar a conclusões de autoridades que possam agir, né, em benefício da sociedade. Bem, então, o que eu quero dizer quando um juiz, né, um magistrado, né, de qualquer instância, primeira, segunda, terceira, do Supremo, do TSE, profere uma sentença que é injusta e na prática ele pratica aquela ação da qual ele condena enquanto ele faz o seu julgamento, tá certo? Então, o que acontece? Quando um juiz, né, ou um tribunal condena, né, alguém, alguma coisa, por um ilícito, e esse ilícito, seja de forma verbal, né, ou factual, esse ilícito é também feito pelo próprio magistrado. Se o próprio magistrado formulou um raciocínio que julgue que as urnas eletrônicas existem problemas, que o sistema eleitoral é carente e falho, que precisa ser olhado com atenção. E aí, se ele vai e profere uma sentença, né, e condena o réu dessa sentença, né, a uma penalidade por questionar o sistema eleitoral, por questionar a fragilidade do sistema eleitoral, por chamar atenção para isso. E, ao mesmo tempo, esse mesmo magistrado, fora dos autos, se pronuncia dizendo que o sistema eleitoral é falho, que o sistema eleitoral é sujeito a fraude, que precisa realmente ser observado. Ou seja, ele perde o lastro da autoridade. Então, ele presta um desserviço à justiça. Ele faz um desserviço às instituições do judiciário, né? Ele enfraquece a ação, né, da lei. Ele enfraquece o conceito de justiça. Ele perde autoridade, ele fica desmoralizado. E aí, quando faz uma sentença dessa com relação ao ex-presidente, condenando ele por essa fala, né, por ele se mostrar preocupado com as fragilidades do sistema eleitoral, a sociedade vai e faz um coro nacional, né, e aí manda pix para o homem, né, que realmente faz com que a sociedade entenda que é o seguinte: vocês da lei não têm moral para dizer o que é certo. E aí, em vez de condenar esse réu que vocês condenaram, eles promovem o réu com pix. Entendeu? E olha, eu lembro de uma frase, eu vou mostrar um vídeo aqui, vocês vão ficar aqui que vocês vão ver. Eu lembro uma frase que eu já cheguei a fazer um documentário aqui sobre os ex-combatentes que participaram da Segunda Guerra Mundial. Aí um saudoso major, chama Major Fassion. Esse Major Fassion foi pro front mesmo, combateu ali, né, ao lado do sargento Ralph, sargento Max Ralph, que foi o herói da guerra lá na Itália. E aí ele fazia patrulhas, né, de inserções, de incursões lá no front. Então, eles saíam às vezes de noite ou de dia, né, andando naquelas montanhas, naquelas matas. E aí, uma vez eles foram tentar alcançar, né, uma montanha lá onde estavam possíveis alemães. E aí, o que eles falaram assim?
É como se a gente pegar um fósforo e colocar dentro de um barril de pólvora para ver se tem pólvora ali dentro mesmo, certo? E a gente descobriu que tinha pólvora. Ou seja, quando vocês colocaram o ex-presidente Bolsonaro no banco dos réus para proferir uma sentença dessa, que é de forma injusta, sem amparo legal, da qual vocês juízes praticam a mesma fala verbal desse réu, o que vocês fizeram? Vocês foram arriscar um fósforo num barril de pólvora para ver se tinha pólvora ali. E tinha. Entendeu? E tinha. Então, esse estrago que essa explosão moral vai fazer a nossas instituições jurídicas, entendeu? Mostra que vocês que estão à frente desses colegiados de poderes judiciário de terceira instância, TSE, vocês têm que tomar consciência de uma coisa: vocês estão prestando um desserviço às instituições do judiciário. Porque o que vocês estão fazendo é enfraquecendo a autoridade do Poder Judiciário com essas sentenças absurdas, essas sentenças que não têm amparo moral e não tem amparo lógico, porque o cidadão comum hoje tem uma visão de razão. Eles entendem o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo. Então, se você faz... Aí eu falo para o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, esse Sebastião aí, sei lá quem, essa turma aí que proferiu uma sentença. Vocês fizeram um colegiado para condenar um político, para tirar dele a inelegibilidade, né, de um político que tem mais de 88 milhões de votos. Não, mais de 58 milhões de votos, tá certo? Essa é o que a gente tem na prática, né? Por fora disso a gente não sabe. Mas vocês foram condenados moralmente por toda essa sociedade que reconheceu que o que vocês fizeram foi um absurdo jurídico, foi uma injustiça. Então, quando vocês condenam um político sem uma base de razão para isso, porque a lei ela tem que estar amparada principalmente na razão. Vocês furaram o texto da lei e vocês furaram a razão. Então, vocês praticaram uma injustiça. Vocês ficaram sem autoridade. Vocês estão desmoralizados. Por quê? Porque vocês fizeram algo que depõe contra vocês. E vou dizer por quê. Porque o que vocês falaram, a condenação que vocês deram a Bolsonaro, é a fala que vocês vão fazer agora. Preste atenção. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei.
biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com o outro, faz com o outro, faz com o outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí, com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. Então, gente, vocês condenam o ex-presidente por criticar o sistema eleitoral e vocês fazem isso e criticam no microfone, de forma pública. Vocês reconhecem as falhas. Então, que moral vocês têm para ser o dono da lei? Como é que vocês vão querer que a sociedade respeite o poder judiciário? Ah, você não pode atacar o poder judiciário, que isso aí é uma afronta é o atentado democrático, atentado à democracia. Atentado à democracia é o que vocês estão fazendo. Vocês estão desvalorizando a função do magistrado. Vocês estão fazendo um desserviço à nação brasileira. Como magistrado, vocês são péssimos, porque vocês fazem uma sentença para condenar alguém daquilo que vocês fazem. Então, gente, o cidadão comum está vendo isso. Ou seja, vocês acham ruim depois, quando senta num bar, ou que não pode sair na praça pública, vocês não podem se expor? Por quê? Porque a sociedade vai achincalhar vocês? Ora, mas vocês estão fazendo isso com a sociedade. Vocês estão achincalhando as autoridades, as nossas instituições. Isso é caro para a sociedade. Vocês não podem pegar um colegiado e pegar um tribunal superior eleitoral e fazer essa lambança que vocês fizeram. Porque, olha, cadê a autoridade de vocês depois de uma sentença dessa? Aí a sociedade vai pensar o seguinte: eles não querem que critique a urna eleitoral porque a gente sabe que ela tem erros e a gente se aproveita desse erro para fazer aquilo que a gente quer, que é eleger o nosso aliado e condenar o nosso adversário. Aí a sociedade não pode discutir o processo eleitoral? Deve ser só por isso, porque vocês não querem que os olhos da população enxerguem que existe essa falha. E aí, essa falha, essa fragilidade, é um monopólio de alguns agentes da justiça que a usam, porque só pode ser. Se vocês reconhecem que tem problema e não querem que critique o problema, só vocês que podem saber, porque vocês estão pensando em usar esse problema a favor de vocês. E ao julgar um líder político de 58 milhões de votos, sem uma justiça de verdade, porque vocês estão condenando por aquilo que vocês falaram, não pelo que ele falou. Ele chamou a atenção, falou: olha, vamos olhar o processo da urna, que ela não é legal, existe um problema ali. E aí vocês falam: não, vou caçar você porque você falou que a urna tem problema. Tá bom, então vamos caçar todos os juízes que falaram isso, vamos caçar o Dino, vamos caçar o Alexandre de Moraes, porque o que vocês fizeram é um atentado à democracia. Vocês estão criticando o processo eleitoral. Horas. Você, Alexandre de Moraes, falou que o mesário faz a fraude. Você, ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, você falou que o mesário vai lá e usa a sua digital para votar. Essa é a bala de prata que o Bolsonaro tem a favor dele. Então, vocês cospem para cima.
Vocês vão se apequenando e o Bolsonaro só vai vir agigantando. Por quê? Porque vocês praticam a injustiça e ninguém gosta de injustiça. Ninguém gosta de ver uma injustiça. Ainda mais quando ela vem do Poder Judiciário. Aí é mais grave ainda, porque é o abuso da autoridade do Poder Judiciário para fazer injustiça. Vocês têm que estar com medo da sociedade. Lógico. Porque o que vocês fazem é um absurdo jurídico. Tá certo? Desabafei? Então tá. Então, voltando à normalidade, baixando a minha temperatura, né? Tomando aqui um pouquinho da minha cevada, né? Porque aqui tá frio, rapaz, vocês não fazem ideia. Então, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, gente. E isso aqui é sério. Eu não estou aqui para brincar. A gente está aqui para ajudar o Brasil, tá certo? E alguém tem que ter coragem para colocar o dedo na ferida. E eu estou colocando por quê? Porque eu quero pacificar essa nação. Eu quero trazer de volta a normalidade. Eu quero que as nossas instituições, os nossos colegiados, né, os nossos tribunais, os nossos códigos processuais, né, a nossa Constituição, aquilo que é o pacto social, as regras da sociedade sejam restabelecidas. Porque o que vocês estão fazendo é uma lambança com as nossas instituições. Vocês estão enfraquecendo nosso tecido social, porque vocês estão tirando o lastro jurídico, o lastro da autoridade. Se vocês querem ter autoridade, autoridade não se impõe com medo, se impõe com gestos de justiça. Não é produzindo injustiças que vocês vão conseguir manter a autoridade de vocês. Tá certo? Então, é isso aí. Amanhã tem que pagar minhas contas, deixa eu correr atrás. E aí está meu Pix para vocês, jpnoticias@gmail.com. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Comente, gente. Comente. Vocês têm que multiplicar isso aí. Sabe? Não é momento para cruzar os braços. Tem que dormir com o olho fechado e o outro aberto. Porque o Brasil está correndo um risco sério. As instituições estão realmente precisando de pessoas com bom senso. O Brasil precisa de gente com bom senso. E vocês que têm bom senso vão me ajudar a ter esse entendimento, comentando, curtindo, compartilhando, trazendo mais pessoas para seguir né, o nosso perfil no Facebook, o nosso canal TV Del Rey no YouTube, que eles vivem derrubando o vídeo nosso lá de forma injusta, sabe? A gente fala a verdade, mas a verdade custa caro. Então, se você teve acesso a esse vídeo, considere-se um privilegiado, tá certo? São poucas pessoas que têm capacidade de ter alcance a isso que a gente está falando aqui. Por isso que é importante você compartilhar, multiplicar, ajudar, apoiar com qualquer valor, entendeu? Não interessa, eu não tenho Pix, fala para mim, manda uma mensagem, eu te mando uma conta bancária nossa, uma poupança, você pode mandar por lá. Não deixe de apoiar, não. A esquerda, quando quer fazer a merda que eles metem a mão no nosso dinheiro, né? O que é dinheiro público, eles acham que é dele. Não, é de cada um de nós, é da sociedade. E eles pegam isso para fazer as cagadas deles. Então, se a gente tem que gastar nosso dinheiro já bancando a cagada de gente que gosta do mal feito, vamos gastar mais um pouquinho para apoiar quem quer fazer a coisa certa, para ajudar quem quer fazer a coisa certa. A direita não mete a mão no governo, não mete a mão nos cofres públicos para tentar fazer a coisa certa. Então, se você é uma pessoa que se considera de direita, entendeu? Ajude essas propostas que nós estamos aqui. Porque direita, para mim, é o certo, né? É o lado da produção, é o lado da justiça, é o lado da democracia. Tá bom? Então tá bom. Estou falando, sou João Paulo, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais. E aqui das Alterosas eu mando aquele abraço para vocês, porque Minas é um estado de espírito. Tá bom? Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram e protejam todos vocês, brasileiros de bem e bem intencionado, que gosta
de justiça e de ser justo. Não é só de justiça, gosta de ser justo. Tá bom? Um abraço.